Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. A ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre MCP, mais especificamente sobre servidores MCP. Esse é conteúdo que eu tenho estudado há um tempo, tenho aprofundado um pouquinho porque a gente consegue basicamente integrar nossas aplicações que a gente desenvolve com serviços de IA e permite até que o usuário das nossas aplicações consiga realizar ações através de linguagem natural, né? Então, é algo que eu achei bem divertido, bem interessante, tenho estudado um pouquinho e resolvi trazer para vocês também para compartilhar esse conteúdo. A ideia é de começar uma série de vídeos sobre o MCP, entendendo MCP Client, MCP Server, comunicação, processo de autenticação e, enfim, diversos outros conteúdos que esse protocolo possui. Mas no vídeo de hoje, o objetivo é a gente aprender um pouco sobre fundamentos desse protocolo, um pouco também sobre os fundamentos de um servidor MCP e criar um servidor MCP na prática também, para ver funcionando e ver em prática tudo que a gente está aprendendo na teoria. Então, primeiro a gente vai começar entendendo um pouco sobre o protocolo em geral, né, o que é que significa e o que é que ele veio resolver. Basicamente, ele veio padronizar como os modelos podem obter contexto a partir de informações presentes em sistemas externos. Então, imagina que você tem ali um Google da vida, você tem um Slack também, e você quer realizar comunicação e ações, na verdade, nesses serviços através de linguagem natural. Então, antes você conseguia fazer isso, só que assim, para o Google você tinha que fazer uma implementação específica, para o Slack você tinha que fazer uma implementação específica, e não só isso, a aplicação de IA que tu utilizava, ou seja, o cliente que tu utilizava ali para digitar um comando, ele tinha que ter integração com esse serviço. Então, às vezes, tu tinha um cliente que tinha integração com o Google, mas não tinha uma integração com o Slack, e vice-versa, né? Então, antigamente não era muito padronizado, e esse protocolo ele foi lançado pela Anthropic em novembro de 2024, justamente com o objetivo de padronizar a forma em que os modelos podem obter contexto nesses sistemas externos. Então a gente consegue tanto obter contexto de sistemas como Google, Slack, como também dos nossos próprios sistemas. Então a gente pode desenvolver aplicações e prover, né, servir um servidor ali, criar um servidor MCP que vai basicamente permitir que aplicações de IA consigam realizar comunicação e consigam realizar ações nessa nossa aplicação. Eu trouxe um diagrama aqui que fala um pouco sobre a arquitetura, né, como funciona esse processo de forma geral. Então, basicamente, a gente tem um MCP host, que é como se fosse a nossa aplicação de IA, que eu citei anteriormente. Então, nesse caso aqui, eu trouxe alguns exemplos como Cloud, como Cursor, como VS Code, que são aplicações que você consegue ali ter um chat e consegue falar com um modelo, basicamente. Essas aplicações, elas implementam o MCP Client, que é um padrão existente nesse protocolo para criar comunicação com o MCP Server. E o MCP Server, ele é basicamente responsável por fazer a comunicação com serviços externos e prover essas informações para o nosso LLM. Tá? Então, de uma forma geral, o host utiliza o cliente faz a comunicação com o server, a gente pode ter servidores que fazem comunicação com APIs, a gente pode ter servidores que fazem comunicação também com o banco de dados, e também podemos ter servidores que fazem comunicações com sistemas de gerenciamento de arquivos, como, por exemplo, o FTP. Mas não só isso, né? A gente tem diversas aplicações de banco de dados, diversas aplicações que fornecem APIs, enfim. Então, aqui é só uma forma geral de entender. E aí o objetivo então é que esse cliente ele inicie uma comunicação com esse server e então esse server faça a comunicação com sistemas externos para obter o contexto, obter as informações, passar isso para o cliente que retorna isso para o nosso host. E aí o nosso modelo tem acesso a essas informações e consegue então conversar com o usuário ali de fato, permitindo que o usuário tenha uma conversa de forma natural com essas aplicações externas. Beleza, agora que a gente já entendeu como funciona de forma geral o processo de comunicação entre cliente e servidor, onde é que cada um está presente. Vamos aprofundar um pouquinho nos servidores para a gente conseguir ter fundamento de fato para conseguir seguir com os próximos conteúdos dessa série. Tá? E aí o que são MCP Servers? Basicamente eles são serviços ou programas que irão expor o conteúdo de determinada aplicação para ser usado como contexto nos modelos. Então, eles que são os responsáveis por buscar informação nos sistemas externos e retornar essa informação para o modelo. Eu trouxe até uma definição também da documentação do MCP que diz o seguinte: servidores MCP são programas que expõem capacidades específicas para aplicações de IA através de interfaces padronizadas do protocolo. Exemplos comuns incluem sistemas de gerenciamento de arquivos para acessar documentos, sistemas de servidores de banco de dados para fazer queries
nos nossos dados, servidores de gerenciamento de código, como o GitHub, servidores para comunicação do time, como o Slack, e também servidores de calendário para agendamento, né? Então a gente consegue executar todas essas ações através de linguagem natural quando a gente está utilizando aplicações de IA, justamente porque esses servidores possuem a integração com esses sistemas e conseguem prover essa comunicação. Então a gente consegue realizar essas ações através dessas aplicações de IA. Beleza, agora que a gente entendeu um pouco sobre servidores, vamos entender como funciona o processo de comunicação entre o cliente e um servidor. Basicamente, a gente tem dois tipos de transporte. A gente tem o mecanismo STDIO, que é o Standard Input Output, e esse mecanismo ele é utilizado quando o cliente e o servidor eles estão na mesma máquina. Posteriormente, a gente vai ver que a gente consegue executar servidores MCP na nossa máquina, e aí, basicamente, a partir dessa forma de execução, a forma de comunicação entre um cliente e um servidor é através desse standard input e output. De forma resumida, o cliente ele cria uma instância do servidor como subprocesso, e aí basicamente o processo de comunicação ocorre através do canal de entrada e saída padrão desse subprocesso. Então, eu trouxe até uma definição aqui da documentação que diz que a gente deve utilizar input e output standard de stream, né? Basicamente o canal de comunicação input e output padrão do subprocesso, para processos que ocorrem na mesma máquina, porque assim a gente vai ter uma melhora na performance e a gente não vai ter também problema com o network, né, de forma geral. Então, esse é um tipo de comunicação. A gente vai até ver que alguns servidores como GitHub e AWS, eles provêm também esses servidores de forma como pacotes, por exemplo, e a gente consegue baixar esses pacotes e executar na nossa máquina. A gente consegue também executar como imagens Docker. E aí todos esse tipo de execução utilizam esse mecanismo de transporte. Um outro mecanismo de transporte que a gente tem é o Streamable HTTP. Basicamente, ele é um mecanismo utilizado quando há uma conexão remota entre o cliente e o servidor. Então, basicamente, a gente consegue hospedar também esse servidor em uma nuvem, como por exemplo a AWS, Google Cloud, e através de uma URL, nosso cliente consegue se comunicar com esse servidor. A documentação diz que a gente deve utilizar esse tipo de comunicação quando a gente tiver também quando a gente quiser prover a capacidade de utilizar Server Sent Events. Basicamente, esse Server Sent Events ele era uma forma de comunicação também, um mecanismo, porém ele foi depreciado devido a questões de performance e também de segurança, mas a gente ainda consegue utilizar para algumas situações, como por exemplo, a gente quer que um servidor fique enviando notificações para um cliente. Então a gente consegue utilizar esse tipo aqui de comunicação, mas ele está dentro do mecanismo Streamable HTTP. Até um outro ponto que a documentação traz é que esse tipo de transporte ele suporta formas de autenticação HTTP, né? Então, BitToken, API Keys e também através de headers customizados. O protocolo MCP ele recomenda que a gente utilize OAuth para o fluxo de autenticação. Então, de forma geral, a gente tem esses dois tipos de comunicação. Então, STD/IO para servidores que estão rodando na nossa mesma máquina e Streamable HTTP para servidores que estão hospedados em uma nuvem ou em alguma hospedagem que a gente precisa fazer uma comunicação remota, certo? Para finalizar o nosso conteúdo teórico sobre MCP Server, a gente precisa entender as funcionalidades que ele possui. Eu coloquei só algumas aqui porque outras são mais técnicas e não vai dar para demonstrar muito. Então a ideia é a gente iniciar de fato com essas e depois a gente vai aprimorando. Mas basicamente o MCP Server ele possui tools, que basicamente são funções que são chamadas pelas aplicações de IA para executar ações. E essas tools elas são controladas pelo modelo, ou seja, o modelo vai perceber que existem aquelas tools, né, aquelas funções, e ele mesmo vai fazer a chamada. Então, essa é a ideia das tools. A gente também possui recursos, que são fontes de dados que provêm contexto para as aplicações de IA e são controlados pela aplicação. O que é que isso quer dizer? Basicamente, o nosso servidor ele pode expor ali uma API, pode expor um documento, pode expor alguma fonte de dado que a nossa aplicação ela vai entender que pode ser integrada no contexto do modelo. Então, o modelo vai fazer uma requisição, a aplicação pode pegar essa base de dados que a gente está provendo através dos recursos e inserir no contexto do modelo. Esse processo de recurso ele é um pouco não é tão simples assim, né? Então, eu até prefiro deixar ele para falar um pouco melhor em outros vídeos, mas faz sentido já deixar ciente de que existe também essa funcionalidade. Uma outra são prompts,
Então, basicamente, são templates reutilizáveis que auxiliam na comunicação estruturada com os modelos de IA e são controladas pelo usuário. Basicamente, a ideia aqui é que quando você, por exemplo, estuda sobre engenharia de prompt, você entende que a forma que você conversa com a tua LLM pode melhorar a performance dela. Então, por exemplo, você falar que ela é uma agente responsável por fazer agendamento, ou então um agente responsável por gerenciar o calendário de determinado time, isso faz com que ela tenha uma melhor performance. E aí, basicamente, a gente consegue fazer isso também. Só que não é muito legal você ficar toda hora digitando esse prompt, né? Então, por exemplo, você é um agente que faz isso. Aí depois você vai fazer uma próxima chamada e você digita o mesmo prompt. Então, você ficar repetindo isso pode ser um pouco cansativo. Então, a ideia é que o nosso próprio protocolo MCP consiga disponibilizar esses prompts reutilizáveis. Então, o usuário basicamente seleciona o prompt, coloca as informações que precisa para preencher aquele prompt e aí o prompt é utilizado na requisição, né? Basicamente, a gente já tem um texto ali pronto para que o nosso servidor funcione da melhor forma. Dito isso, vamos agora para a prática. A gente vai entender como configurar um servidor na prática e ver ele funcionando com tools e com prompts, além de como configurar esse servidor também numa aplicação de IA, que vai ser o curso. Beleza, pessoal. Eu estou com um servidorzinho aqui, na verdade só a pasta dele pronto. Eu instalei já algumas bibliotecas que a gente precisa, que é basicamente Model Context Protocol /SDK, que é o SDK do MCP. Zod também, para a gente fazer algumas validações do input. E questões de TypeScript aqui também de configuração. Isso aqui tudo você consegue achar na própria documentação. Então, se você vier aqui na documentação, build MCP server, aqui embaixo ele vai dar, selecionar Node aqui, ele basicamente vai dar os comandos, né? Então, ele vai falar, ó, instala essas bibliotecas, cria essa pastinha aqui, etc. Configura o teu package.json, configura também o teu testconfig.json, enfim. Aqui na documentação, basicamente, você acha como fazer todo esse processo. E o que eu fiz aqui, basicamente, foi o que ele recomendou ali, né? Instalei as bibliotecas necessárias e criei esse MCP server aqui só para o testconfig parar de dar erro aqui. Então, beleza. O que é que a gente precisa fazer aqui no início? Para a gente criar um MCP server, a gente pode começar importando o servidor, de fato, do nosso SDK. Então, por exemplo, vou trazer um import aqui do @model context protocol. E aqui eu vou criar um novo server. Então, const server é igual a new MCP server. E aqui a gente coloca algumas informações, como por exemplo, o nome. Então, eu vou botar um MCP aqui de task MCP server. E também vou colocar uma versão, que vai ser a 0.0.1. Para deixar bem claro, eu estou criando um servidor aqui basicamente para uma aplicação que eu tenho aqui, que é uma aplicação de to-do list, basicamente. Então, a ideia, deixa eu trazer ela aqui para vocês. Beleza. A ideia é basicamente, eu tenho uma rota onde eu consigo criar uma task. Então, eu faço aqui uma request e ele cria uma task. E eu também consigo listar as tasks. Então, é bem simples mesmo. É uma aplicação em Express ali que basicamente armazena isso aqui tudo em memória, com duas rotas, uma de post e uma de get, tá? Então, a ideia vai ser a gente conseguir realizar a criação dessas tarefas e listar essas tarefas através de linguagem natural, apenas conversando com o modelo. E aí, para isso, a gente vai criar um servidor MCP para essa nossa aplicação. Então, beleza. Voltando aqui para o nosso código, basicamente a gente já criou um servidor MCP. Então, isso aqui obviamente não faz nada, né? O que a gente precisa agora é definir também qual vai ser o protocolo. Então, eu vou criar aqui uma função chamada main. Espera aí que o status complete está ruim. Beleza. Basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai iniciar um novo modo de transporte. Então, eu vou selecionar aqui o transporte, que vai ser igual a um stdio. Deixa eu pegar aqui certinho. Então, beleza. Eu importei aqui o stdio server transport, que vai ser basicamente o método de transporte que a gente vai utilizar, o mecanismo stdio, porque esse nosso MCP vai rodar de forma local. E eu basicamente falo que o nosso transporte aqui embaixo vai ser igual ao new stdio server transport. E agora eu preciso fazer com que o meu server, pronto, connect com esse transporte. Então, basicamente aqui a gente já tem o servidor conectado. A gente pode até colocar aqui um process.init
error, perdão, é console log, né? Console.error, falando MCP server running on stdio. Então, só para a gente ter ideia de que vai estar funcionando mesmo. E agora a gente executa essa função. Então, a função main vai ser executada. A gente pode até colocar um ponto .cat aqui para pegar o erro, se houver. Deixa eu colocar assim. Aqui eu vou dar um console.error erro on main. Basicamente vai ser esse erro aqui. E vou dar um process.exit. Tá. Isso aqui basicamente você encontra lá na própria documentação. Então, fiz o processo inicial aqui de a gente criar um server e configurar o mecanismo de transporte para esse server. O que é que a gente consegue fazer aqui agora? Para que a gente consiga realizar a comunicação com esse servidor de forma local, a gente precisa buildar ele para conseguir conectar na nossa aplicação de IA. Então, por exemplo, eu tenho um comando aqui no meu package.json que ele é um build, ele vai basicamente buildar essa aplicação e adicionar, mudar aqui a permissão desse meu arquivo mcpserver.js que vai ser gerado. Então, basicamente, eu vou dar aqui um npm run build. E ele basicamente criou uma pastinha aqui dist com o meu MCP server. Então, basicamente, ele tem toda a minha função aqui que eu criei nesse meu arquivo TypeScript. E aí, o que eu preciso fazer agora para rodar? Então, beleza. Eu abri aqui o curso, que vai ser a aplicação de Java que a gente vai utilizar para fazer a comunicação com a nossa aplicação e conseguir criar tarefas e listar tarefas também. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é configurar o nosso servidor MCP. Então, eu posso abrir aqui as configurações do curso em Settings, venho aqui em Tools MCP. Eu já tenho alguns MCPs configurados, mas se você não tiver nenhum, vai aparecer o New MCP Server. Então, você pode clicar aqui e esse arquivo aqui ele provavelmente vai estar vazio. Então, você adiciona esse objeto com a propriedade MCP Servers e dentro dele você consegue adicionar os seus servidores MCP. Para a gente rodar nosso servidor MCP, a gente precisa executar o seguinte comando. Eu fiz o build dele aqui, então eu posso executar um node dist /mcp server.js. E pode ver que ele já retornou o nosso console aqui, MCP Server Running on stdio. Então eu posso parar e aqui eu vou basicamente executar o mesmo comando. Então eu vou criar aqui um novo MCP Server, que vai ser o task MCP, por exemplo. Vou colocar aqui o comando, que vai ser node. E aqui agora eu coloco os argumentos, que basicamente é a rota, o caminho para o nosso servidor MCP. Então, se você voltar aqui e executar um pwd, ele vai mostrar, né, basicamente o caminho para essa tua pasta. Aí tu basicamente bota /dist /mcp server.js, que é onde está executando esse MCP. Feito isso, eu posso voltar aqui nas minhas configurações de tools MCP. Posso ver que ele já apareceu aqui embaixo, porém ele está falando que não tem tools, não tem prompts e também não tem recursos. Então, basicamente, a gente só criou, de fato, um servidor MCP, mas a gente não adicionou nenhuma funcionalidade nele ainda. Certo, então vamos partir para a nossa primeira funcionalidade. Basicamente, a gente quer uma tool, porque a gente viu que a tool ela é responsável por executar ações, e a nossa tool ela vai ser responsável por criar uma tarefa. Então, a gente pode botar aqui o nome da tool, aqui uma descrição. Então, a gente pode botar aqui tool that create a task. Beleza. Depois, a gente pode colocar um input schema. Isso aqui eu já tenho configurado, então eu vou copiar aqui e colar. Mas eu vou explicar para vocês o que é que eu estou fazendo. Basicamente, aqui eu consigo determinar o que é. Eu tenho que importar o Zod aqui, né? Import z from Zod. Eu basicamente preciso colocar quais vão ser os campos necessários para fazer a minha requisição. Então, eu falo que eu vou precisar criar uma task com o título, com a descrição, com a prioridade e com a data de limite, né? Então, eu coloco aqui o que cada um vai ser, coloco também uma descrição, falo que ele não vai ser vazio, e coloco também na prioridade aqui, como no nosso caso é um enum, eu consigo também configurar toda essa validação aqui. Feito isso, agora eu coloco uma função que ela vai receber esses parâmetros e vai executar algo. Então,
Deixa eu pegar os parâmetros aqui, basicamente title, description, priority e do date. Deixa eu ver se eu não estou em cima. Não, não estou. Beleza. Do date. E aí agora, basicamente, essa nossa função, o que é que ela precisa fazer? A chamada para o nosso serviço de tasks, de gerenciamento de tarefas. Então, eu já tenho também essa chamada configurada aqui. Eu vou copiar ela e vou explicar, porque vai ficar mais simples e mais rápido também. Vamos lá. Então, explicando, o que é que eu tenho aqui? Basicamente, uma função chamada createTask, onde eu passo os parâmetros que eu recebi aqui e obtenho uma resposta. Se eu não obtiver uma resposta, então eu retorno um conteúdo. Se eu obtiver uma resposta, então eu retorno outro conteúdo. Vocês podem ver que o conteúdo aqui, a forma de retorno, ela é padronizada. E isso aqui que o MCP traz. Ele traz uma forma da gente, de fato, padronizar a forma em que nosso cliente e nosso servidor se comunicam. Então, a gente pode realizar o processo que a gente for aqui, pode ser a chamada para uma API, pode ser acesso a um banco de dados, qualquer coisa. E depois que a gente obtiver a resposta, a gente traz seguindo esse padrão. Então, basicamente, vocês podem ver que eu faço a chamada para criar uma task. Se eu não tiver nenhuma resposta, então eu retorno um texto falando que teve um erro. Se eu tiver uma resposta, então eu retorno um texto com stringify. Por que stringify? Porque o nosso retorno aqui da criação da task, ela é um objeto. E o nosso LLM está esperando um texto. Então eu faço um stringify justamente para tornar isso aqui um JSON no formato de string. E aí passar isso para a minha LLM. Essa chamada aqui da task, o que ela é? Basicamente, eu vou criar um arquivo chamado tools.ts, só para organizar melhor. E aqui dentro de tools.ts, eu vou ter as minhas tools. Então, basicamente, eu tenho a minha tool para criar uma tarefa. Né? Essa tool, deixa eu fechar isso aqui, fica melhor. Essa tool, basicamente, ela vai receber o título, a descrição, a prioridade e a data de limite via parâmetro, que segue essa interface. Ela faz uma chamada post para o nosso servidor, nesse caso, é um servidor local. Se não tiver resposta, então eu retorno null. Se não, eu retorno o dado que foi retornado pela minha aplicação. Tá? Então, é basicamente uma chamada. Isso aqui não tem muito a ver com o servidor MCP, é mais uma chamada fetch mesmo. Mas a gente separa normalmente em um arquivo diferente para ficar mais organizado. Porque se eu pegasse isso aqui e jogasse dentro do servidor, ia ficar algo muito grande aqui, talvez difícil de leitura também, etc. Então, é uma boa prática separar as tools em um arquivo separado. Uma outra tool que eu vou ter aqui também é de listar as tarefas, mas bora falar dela um pouco depois. Beleza, então agora eu posso importar essa tool aqui. Vou adicionar a importação dela aqui de tools. Eu já tenho que botar esse .js aqui, senão na hora de buildar ele vai dar um errozinho ali. Mas beleza, então eu tenho uma minha tool, basicamente nome, descrição, uma validação do input que a LLM precisa enviar, uma chamada de função, que vai chamar a minha função createTask, e aí vai retornar para a minha LLM ou um erro ou o resultado da task criada. Agora eu preciso fazer o build novamente, então vou dar um npm run build. Beleza. Posso até executar aqui para ver que vai estar funcionando de boa. Então, node dist /mcp server.js está rodando tranquilo, sem erro. Posso voltar então no meu curso. Pode ver que ele ainda está aparecendo sem tools, prompts ou recursos. Então, eu venho aqui e rodo novamente. E ele já tem uma tool ativada, que é de criar task. Então, agora eu posso vir aqui no meu chat e falar: crie uma task para mim. O que é que vai acontecer? O meu cliente ele vai entender que existe essa task disponível, essa tool disponível, na verdade. Então faz sentido utilizar essa tool para atingir o pedido do usuário. Então, basicamente, o que a LLM falou, vou criar uma task para você, para isso eu preciso de algumas informações. Isso aqui acontece porque na minha validação eu coloquei que ele era um campo não vazio. Então, de fato, ele precisa desses campos para criar a tarefa. Porém, eu posso chegar aqui e pedir, né? Tipo, gere esses campos. E aí ela vai gerar automaticamente. Aqui ela aparece para mim a chamada que ela está fazendo. Então ela está chamando a tool createTask com esses valores. O título, a descrição, a data de limite daquela task e a prioridade. Eu vou clicar em Run para permitir.
E basicamente eu tenho aqui a resposta da minha aplicação. Essa resposta nada mais é do que isso aqui. Eu retornei o dado que é gerado pela minha aplicação, e aqui no meu server eu peguei esse dado e retornei também para a minha LLM. Então eu consigo aqui retornar tudo que é, eu consigo controlar na verdade tudo que é retornado para a minha LLM. Com isso, eu tenho a informação aqui de que a task foi criada com sucesso e as informações da task. Para a gente conseguir listar agora, a gente precisa então implementar a tool de listagem. Eu já tenho a chamada aqui dela, então dessa função, basicamente list tasks. Ela é basicamente um fetch para a mesma API e tem o mesmo comportamento. Então, se tiver algum erro, ele retorna null, senão ele retorna as tasks. E aqui no meu MCP Server, então, basicamente, o que eu vou fazer é criar uma nova tool. Então, eu vou utilizar aqui um server.tool. Eu já tenho aqui também pronto, então eu vou pegar e já explico para vocês o que está acontecendo. Server.tool. Beleza. Então, o que é que a gente tem aqui? Basicamente, uma tool onde o nome vai ser list tasks e a descrição vai ser tool to list tasks. A gente faz a chamada para a nossa função, que vai ser responsável por bater na nossa aplicação e trazer as tasks. Se não tiver resposta, é porque deu algum erro lá e ele está retornando null. Então, de fato, a gente retorna esse erro aqui. Se não, a gente retorna o conteúdo, que é o array das nossas tasks. Então, eu vou salvar isso aqui, vou fazer um novo build. Com isso, eu posso desativar e ativar novamente e ele já achou a outra task. Aquilo que eu configurei lá na minha tool aparece aqui, ó. Então, por exemplo, a descrição tool to create task aparece ali em cima, os parâmetros necessários também, assim como na tool para listar. Nesse caso, a gente não tem parâmetros, mas a gente tem a descrição ali, que é a tool to list tasks. Então, agora eu posso pedir list minhas tasks. Então, a LLM vai entender que tem uma tool para isso e vai utilizar para listar as tarefas da minha aplicação. Com isso, listou, retornou aqui os dados, a LLM processou e retornou aqui as minhas tasks. Dessa forma, a gente conseguiu criar um servidor MCP para a nossa aplicação e permitir que a nossa aplicação agora seja controlada através de linguagem natural. Então, o usuário consegue pedir para criar uma task, para listar a task, para atualizar uma task, deletar uma task. Tudo isso através de um modelo e o modelo vai fazer essa ação na nossa aplicação através do MCP Server. Bom, pessoal, um ponto que pode ficar na dúvida é na hora que eu criei aqui o servidor, eu coloquei esse console.erro aqui ao invés de colocar o console.log. Por que isso? Porque como a comunicação entre o cliente e o servidor ele acontece na nossa máquina local, o cliente vai executar esse servidor como um subprocesso. Então, o canal de comunicação dele vai ser o canal de entrada e saída padrão desse subprocesso. Acontece que se a gente tiver uma mensagem diferente que o nosso cliente não está esperando, porque o nosso cliente ele espera a mensagem do servidor no formato JSON RPC 2.0. E aí, se a gente utilizar, por exemplo, o console.log, esse comando ele também vai escrever no canal de saída, porém não segue o padrão JSON RPC 2.0. E aí o nosso cliente pode crashar. Alguns clientes, na verdade, davam erro, mas hoje eles já tratam isso, né? Basicamente, se chegar uma mensagem diferente do formato JSON RPC 2.0, eles só ignoram. Então, até um exemplo para vocês, eu alterei aqui no console.log, né? E coloquei, de fato, o ponto .log ao invés do ponto .erro. Salvei. Vou buildar isso aqui novamente. Eu consigo vir aqui no meu cursor, abrir um terminal. Vou ter que abrir outra aplicação. Aqui. Um terminal, vim aqui em Output, selecionar esse carinha aqui e pode ver que antes ele aparecia aqui, ó, error, né? MCP Server Running OSTDIO, que era aquele console.erro que a gente tinha. Agora eu coloquei o console.log, eu vou aqui desativar e vou ativar novamente. Ao que ele dá aqui, ó, um erro, client error for command unexpected token M, justamente porque o console.log escreveu no canal de saída padrão, porém não está respeitando o formato JSON RPC 2.0. Então ele nem loga aqui direito. Porém, como eu falei, os clientes hoje basicamente já estão configurados para não crashar, né? Então ele só ignora essa mensagem e segue com o fluxo. Então eu precisaria voltar aqui, colocar um error, fazer o build novamente, volto aqui no meu curso, desativo, e quando eu ativar novamente, ele já vai ter um MCP Server Running OSTDIO, né? Então a gente tem
a gente consegue colocar logs no nosso MCP utilizando esse console.log, console.erro, na verdade, né? Beleza, a gente falou um pouco sobre tools, mas eu acho que vale trazer um exemplo também de prompt para vocês. Então, conforme eu falei na parte teórica, o prompt ele é utilizado quando a gente quer fornecer um prompt para o usuário utilizar da melhor forma o nosso servidor MCP, e aí para o usuário não ficar toda hora preenchendo o prompt e tendo esse processo repetitivo, a gente consegue fazer isso de forma automática. Então, tem um prompt aqui, deixa eu pegar, que ele basicamente auxilia o processo de criação de uma task. Então, a maioria dos servidores MCPs não vai ter prompt, né, pelo menos na minha experiência, nem prompt nem recurso, eles utilizam mais tools mesmo, mas faz sentido a gente entender como é que funciona, né, porque vai que a gente precisa criar para nossa aplicação, a gente quer de fato ter essa funcionalidade, então a gente consegue ter a capacidade de fato criar um prompt, né? Então, o que é que a gente precisa fazer? Basicamente, a gente cria, diferente de um ponto tool, a gente cria um register prompt, a gente define o nome desse prompt e define algumas informações. Então, a gente fala o título, uma descrição e um esquema também. Então, a gente vai ter um title, a description, a priority e a due date. Veja que isso aqui é o esquema de criação do nossa task. Com isso, a gente consegue colocar o seguinte: esse prompt ele basicamente vai ter uma mensagem que vai ser do usuário e o texto vai ser: cria uma task com título tal, a descrição tal, prioridade tal e a data limite para entrega essa aqui também. Então, basicamente, é como se a gente sempre criasse esse prompt aqui. Então, sempre que o usuário selecionar esse prompt, lembre que o prompt ele é selecionado pelo usuário, basicamente esse texto vai ser enviado para nossa LLM. Tá? Então, como é que a gente consegue fazer isso? Eu vou novamente buildar, porque eu acabei de adicionar esse prompt. Então, vou fazer um build. Agora, eu vou voltar no meu cursor, vou desativar. Quando eu ativar, vejo que já existe um prompt aqui. Então, eu posso basicamente agora aqui utilizar um barra para fazer a seleção de alguns recursos que eu tenho no meu curso. E aí, basicamente, eu tenho aqui o meu task MCP create task prompt. Quando eu seleciono ele, aparece aqui em cima para eu informar o título. Então, eu posso falar que o título vai ser nova task. A descrição vai ser uma nova descrição. Prioridade vai ser alta. E a data vai ser 10/10 de 2026. Beleza. Dou um Enter. O prompt ele já vem aqui novamente para o meu chat. E agora é só dar mais um Enter. E aí, basicamente, ele vai enviar aquela mensagem formatada para o meu servidor. Teve até um erro aqui, né? Vejo que houve um erro tentar criar uma task. O problema é que o valor da propriedade deve ser minúsculo, mas foi enviado alta com maiúsculo. Beleza. O que acontece? A gente colocou aqui no nosso prompt a prioridade, basicamente, ela segue esses três valores, né? Ele só pode ter três valores. Como eu mudei alta com um A maiúsculo, ele viu que não era possível. Então, ele mesmo já fez o ajuste. Então, pode ver que ele passou aqui alta, corrigindo o problema. Então, eu posso clicar para Run, para rodar. E, basicamente, eu também consegui criar uma nova task na minha aplicação. Bom, basicamente é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês nesse primeiro vídeo. Entender um pouquinho sobre fundamentos, sobre mecanismos de transporte, sobre as funcionalidades de um servidor, como tools, recursos, prompts e alguns outros que a gente vai falar em vídeos posteriores. E também criar um primeiro servidor. Eu espero que vocês tenham gostado. Fique à vontade aí para deixar sugestões nos comentários, melhorias e até próximas ideias para eu trazer aqui para vocês, se tiver algum assunto específico que a gente vai conversando e se ajudando. No mais é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença e até a próxima.